Então, boa noite a todos. A gente sempre dá aí uns minutinhos de tolerância, né? Caso alguém chegue um pouquinho depois, enfim, né? Sempre leva uns minutinhos aí para a gente ter um quórum bacana. Como eu estava falando, né? Nós vamos fazer uma atividade hoje na segunda parte da aula. Semana passada, né? A gente viu o positivismo. Eu vou retomar um pouquinho agora. Eu vou compartilhar o PowerPoint com vocês, o PowerPoint que eu já mandei. Aí. Vitor, eu coloco, só eu consigo colocar, tá? Me manda no privado o número do teu telefone, me manda um oi ali, que no intervalo eu te coloco no grupo, tá? Tem gente entrando ainda. Dá para começar. Vamos lá, então. Pessoal, a gente estudou, né, nas últimas 2 semanas, né, o surgimento da criminologia e do direito penal, né, e na primeira aula, o final da primeira aula, seria o surgimento da prisão. Assim como, na segunda aula, a gente conversou acerca do surgimento do positivismo. Né? E aí a gente demarcou os principais elementos de cada uma dessas escolas, de cada uma dessas vertentes, de cada uma dessas compreensões acerca do fenômeno criminal, buscando, né, contextualizar também cada um desses períodos, né, e salientando, pessoal, que, né, vocês devem, né, já devem ter alguns se preocupado um pouco, né, bastante nome de autor, bastante data e etc. Não é uma coisa que me interesse, né, óbvio, é quase que natural que vocês vão ir aos poucos associando o nome dos autores, as teorias e os períodos históricos, né, mas obviamente não é o tipo de coisa que eu vou cobrar de vocês, ou seja, cobrar que vocês decorem, né, uma data, decorem alguma coisa, né, um nome de uma pessoa associado, né, enfim, algum entendimento, etc. Né, o meu objetivo principal é que vocês entendam as escolas criminológicas e, sobretudo, consigam entender ela em seus respectivos contextos, né? Então, esse é o meu foco principal, né, que a gente consiga terminar o semestre rebuscando, qualificando a nossa capacidade de entender o fenômeno criminal, tentando desfazer um pouco daquele senso comum que eu falei no primeiro dia de aula, né, o senso comum que a gente vem para a disciplina, que a gente começa a faculdade, e que a gente entra na faculdade pensando em termos de direito penal, né, muito a partir do que a gente vai trazer da nossa bagagem cultural e de casa, né? Então, dito isso, né, era de menor importância, né, que a gente visse efetivamente o surgimento da polícia, o surgimento da prisão no final da primeira aula, assim como também no final da segunda aula, dado o adiantar da hora, também a gente não conseguiu ver o surgimento das instituições policiais, né? E aí eu havia dito para vocês que a gente ia começar a aula de hoje fazendo esse resgate, fazendo essa síntese e, sobretudo, situando isso numa linha temporal, porque às vezes isso ajuda no sentido pedagógico de como a gente visualiza a questão. Né, muita gente tem memória visual, né, memória fotográfica e tal, tem gente que tem mais facilidade de pensar de maneira sincronizada, né, linear, né, muito embora a história não seja propriamente um desenvolvimento, uma construção linear, tá? Então, a gente vai ver hoje, né, o surgimento da prisão e o surgimento da polícia.
E aí eu fiz essa linha do tempo aqui, né, em que vocês vão ver. Para que eu propus isso, tá? Porque quando a gente falou na primeira aula do surgimento do classicismo, né, do surgimento da primeira sistematização da compreensão criminal, penal e criminológica, né, que coincide com o nascimento do direito penal moderno, né, isso vai se dar, e a gente fez todo um esforço de contextualização sócio-histórica, né, isso vai se dar, sobretudo, a partir do século XVIII, né, finalzinho do século XVII, e meados do século XVIII. Né? E nós contextualizamos isso, sobretudo, a partir, né, do momento de revoluções, de transformação, do momento de alteração profunda, alteração estrutural da sociedade. Né? Vocês devem lembrar que esse foi o início da primeira aula. Né? E aí, a partir do classicismo, a partir da obra dos Delitos e das Penas, do Beccaria, né, e todo aquele discurso de humanização e atribuição de uma finalidade para as penas, a necessidade de construção de um limite para as penas, de um controle para a violência estatal, para a arbitrariedade do uso da força estatal, né, surge, então, uma estrutura jurídico-normativa que tinha por trás dela uma estrutura de pensamento que era a estrutura clássica do classicismo, né, cujo elemento fundamental é a construção de limites, né, tanto limites para a nossa pauta de conduta individual e pessoal, como também a construção de limites para a atuação do Estado. Né. Isso vai acabar redundando todo esse discurso de construção de limites, né, associado com o discurso da necessidade de acabar com a arbitrariedade, com a desumanidade das penas, né, e junto ainda com a necessidade política e econômica de atribuir finalidade para a penalidade, né, tendo em vista toda a necessidade de mão de obra, desenvolvimento econômico da época, né, o desenvolvimento industrial que viria logo em seguida, e etc. Né, tudo isso vai redundar historicamente, né, com o nascimento do que a gente vai conhecer como instituição prisional, como a gente a conhece hoje. Né? Ou seja, então veja que nós estamos falando de meados do século XVIII. Tá, professor, mas antes do século XVIII não existia a figura prisão, a figura privação da liberdade, enclausuramento, né? Existia, mas não da forma como a gente conhece hoje, né? Não da forma como cumprimento de pena. Existia aquilo que a gente via nos filmes, né? Vê nos filmes, sei lá, o filme do Rei Arthur, que tem 1 milhão de remakes, né? Enfim, aqueles filmes medievais e filmes religiosos e etc., né, vão mostrar que já existia, né, aquela privação da liberdade, mas uma privação da liberdade no sentido medieval, no sentido pré-moderno, no sentido de um outro modelo societário, né, e isso vale para qualquer outra etapa, qualquer outra época, né, ele não se dava como forma de pagamento de uma pena. Ele se dava, a gente poderia associar o fato de uma pessoa ficar num calabouço, por exemplo, na Idade Média, isso seria associável, né, de maneira talvez até muito forçada, ao que hoje a gente conhece como prisão cautelar, ou a prisão preventiva, ou a prisão provisória, né? O indivíduo ficava naqueles calabouços, né, naquelas masmorras, etc., não como pagamento de pena, cumprimento de pena, mas ele ficava naquela situação de maneira absolutamente provisória até vir uma decisão judicial, até vir o julgamento definitivo, e normalmente esse julgamento definitivo viria com um pagamento de uma pena corporal, né? Se fosse ela uma execução sumária, uma execução à morte, fosse ela alguma forma de, né, amputação, né, alguma forma de flagelo físico, corporal, né? Ou seja, então aquela privação da liberdade era pura e simplesmente aguardando o julgamento e aguardando o veredito, né? Aguardando o resultado da justiça, tá?
que seria o que a gente conhece hoje por uma prisão preventiva ou uma prisão provisória, tá? Então, não. O surgimento da prisão como forma de pagamento de uma pena, cumprimento de uma repressão, né, de uma reprimenda, né, ele vai surgir junto com a sociedade liberal. Ele vai surgir junto com o nosso modelo societário e ele vai surgir junto com o nosso modelo econômico. Né, quando a gente passa a falar de que todos somos livres e de que liberdade ou tempo é dinheiro. Né? O nosso tempo é tempo de trabalho. E, portanto, quando uma pessoa é privada da liberdade, ela está sendo privada da liberdade de contratar o próprio corpo, né, de contratar a sua força de trabalho. Né? Então, sim, a pena criminal como pena de privação da liberdade, ela é uma pena moderna, ela é uma pena da sociedade contemporânea, sociedade burguesa. Certo? Isso vai surgir em meados do século XVIII, né? E aí depois, então, no decorrer do século XIX, vai surgir o positivismo. E aí vocês devem lembrar, a aula passada, quando eu falava de positivismo, né, de que o surgimento do positivismo ele vai se dar exatamente com uma crítica ao classicismo. Né? Vocês devem lembrar a aula passada de que o positivismo ele surge com a crítica de que o classicismo não resolveu o problema e o fenômeno da criminalidade. A gente já explicou o porquê disso, na verdade, essa crítica está embasada em um erro, né? Nunca foi a proposta do classicismo resolver o problema da criminalidade, e segundo, o problema da criminalidade em meados do século XIX é diferente do fenômeno da criminalidade que se apresentava para o classicismo no século XVIII, um século antes. Tá? Então, surge o positivismo, e aí a gente viu os principais elementos demarcadores do positivismo, como uma matriz científica, né, quais são os requisitos para que a produção de conhecimento seja científico, e como que isso vem parar na interpretação criminal, e quais são os efeitos disso para uma compreensão criminal. Né? Ou seja, uma compreensão absolutamente biológica, mecanizada, medicinizada, né? Ou seja, oriunda sobretudo de uma compreensão da medicina, né, e que atrela o indivíduo a uma certa dependência. E aí vejam que já se para de falar em livre-arbítrio em relação ao positivismo e já se começa a falar, então, em condicionamento biopsicoantropológico, né, foi um pouco da síntese do que a gente viu na aula passada. A partir do positivismo, então, né, e diante de todo o contexto socioeconômico e político-cultural do século XIX, né, de todo o ideário de neutralidade do discurso científico médico do século XIX, e diante, né, de uma verdadeira pandemia, e aí perdoe-me o uso da palavra mais usada atualmente, né, a verdadeira pandemia de criminalidade, de pobreza, de doenças, de desorganização urbana e etc., que a gente pode contextualizar como cenário histórico urbano do século XIX, no auge da Revolução Industrial e do desenvolvimento industrial, e o melhor exemplo disso é Londres e Liverpool, na Inglaterra, né, que é o epicentro do desenvolvimento industrial do mundo moderno, né, naquele momento. Todo esse cenário de pobreza, doenças, roubos, furtos, prostituição, né, desemprego, criminalidade e etc., né, todo esse contexto, esse cenário, esse pano de fundo, vai dar origem, desde uma perspectiva positivista, à necessidade de construção, constituição de instituições permanentes de controle social. Essas instituições permanentes de controle social vai ser o surgimento das instituições policiais. É a institucionalização do controle social. É a transformação do controle social em algo de responsabilidade do Estado. O Estado oferecendo instituições, um aparato
toda uma estrutura de mecanismos aptas a produzir o processo de limpeza social desde aquele ideário do positivismo. Aquela ideia do positivismo, né, eminentemente oriunda da medicina, né, de que a sociedade é uma manifestação do organismo, né, ou seja, vai se falar em organismo social. Né, o organismo social seria mais ou menos como o nosso organismo. E aí tudo que funciona mal no nosso organismo, ele é passível de cura, seria, de acordo com o positivismo, passível de eliminação. Né, ou seja, a pretensão de cura, né, para todos os males do corpo e da alma. Né, essa é um pouco a ideia da medicina no século XIX. Né, isso vai ser transplantado, né, para utilizar também um termo médico, isso vai ser transplantado para uma ideia de sociedade como organismo, como se a sociedade fosse um organismo vivo e todo o mau funcionamento social fosse resultado de uma patologia. E aí, a aula passada a gente viu como o comportamento criminoso é visto como uma doença, como uma patologia social, e, portanto, como uma doença do organismo social que deveria ser extirpada, deveria ser curada. E aí, por isso, a necessidade ou a compreensão do fenômeno criminal, do crime e do criminoso, né, do agente, como uma patologia, como um agente infeccioso. Lembram quando eu falava do Ferri, de que a sociedade é um caldo de cultura apto para a proliferação da doença do crime, da doença dos vícios? É essa compreensão, né, vamos dizer assim, funcionalista, biológica, da medicina, né, da medicina criminal da época, né, de que a sociedade é um organismo e, portanto, o positivismo seria o mecanismo, a ferramenta, levei um susto aqui, né? Seria o mecanismo, a ferramenta para limpar o organismo social das doenças, e uma dessas doenças seria o crime, né? O crime, a imoralidade, a prostituição, a pobreza, né? E etc. Né? Os patógenos sociais, né? Ou seja, então a polícia vai surgir como um braço do positivismo, como uma prática mais concreta de política criminal. Né? A política criminal primeira, estruturada, institucionalizada, vai ser a criação das instituições policiais responsáveis por fazer esse processo de limpeza social, né? A limpeza do organismo social, pensando a sociedade como um organismo biológico, vamos dizer assim, né? Ou um organismo autônomo, tá? Feito esse mapa, dá para a gente perceber, então, né, que o surgimento da prisão, ele surge num momento extremamente funcional para as elites da época, dentro de um discurso extremamente funcional e utilitário, de acordo com as necessidades econômicas do alavancamento, né, do crescimento industrial, né, assim como, um século depois, também o surgimento e a perenização, estruturação do que a gente conhece hoje por instituições policiais, né, ela também vai se dar de acordo com uma necessidade contextual, uma necessidade de controle político da época em que ela está situada. Né? Para você ter uma ideia, nós estamos falando de a polícia francesa surgir em 1830, né, um pouco antes também tinha surgido a famosa Scotland Yard, né, como polícia inglesa, né, e a gente vai falar delas ainda hoje, né, mais adiante, né, e a polícia no Brasil vai surgir por um decreto do Império, né, em 1860, 1861, 62, que vai substituir, por exemplo, a figura antes existente do chamado juiz de paz, na verdade não vai ainda extinguir a figura do juiz de paz, mas vai diminuir as funções do juiz de paz e vai criar a figura do delegado, né? Ou seja, vai, em grande medida, atribuir várias das funções do juiz de paz para a figura do delegado, criando, então, as instituições policiais, né, no Brasil. Né, eu peguei algumas fotinhos, né, algumas imagens ilustrativas para mostrar para vocês. Mas eu queria fazer essa introdução para a gente se situar dentro de uma linha temporal, né,
E para a gente se situar também, porque na verdade aqui nós estamos falando desses 4 pontos e essas 3 aulas, né, de basicamente um conteúdo só, ou uma parte da criminologia. Né? A primeira parte da criminologia, o primeiro marco criminológico, que é o surgimento da criminologia, e aquela ideia, aquele termo, né, aquela categoria que eu utilizei na primeira aula, que é a ideia de uma criminologia legitimadora, né, que eu comecei explicando para vocês. Por que legitimadora? Porque é uma criminologia que vai criar toda uma estrutura de pensamento criminal, criar todas as instituições que a gente conhece em termos de controle criminal, tudo isso dentro das necessidades históricas e contextuais das elites de cada um dos seus momentos históricos. Né? No momento se precisou da prisão, no outro momento se precisou da polícia, né? E durante todo esse período se precisou de uma estrutura jurídico-teórica e filosófica para justificar essa estrutura e esse estado de coisas, né? Para se justificar a forma de repressão, para se justificar quem seria reprimido, para se justificar o que nós faríamos com as pessoas reprimidas. Né? Por isso a ideia de uma criminologia legitimadora. Ela legitimava uma estrutura social, ela legitimava uma estrutura de aplicação da lei desigual, né, que em grande medida vai nos legar uma parcela bastante significativa da compreensão criminal que a gente tem até hoje. Né? Feita essa introdução, situado essa linha temporal, né, e resgatado alguns elementos fundamentais das últimas 2 aulas, né, eu acho que a gente consegue passar adiante e começar a ver a origem da prisão. Alguma dúvida? Conseguiram fazer os links com as 2 aulas anteriores? Ficou aí alguma lacuna, alguma coisa? Podem me falar. Se estiver falando muito rápido também, pode botar no chat, estou acompanhando tanto o chat quanto abrir o microfone, etc. Né? Enfim, vocês sabem que vocês estão em casa. Com perdão aí da piada ruim. Beleza. Então, como eu estava falando e pegando, né, a nossa linha temporal, né, o surgimento da prisão, pessoal, ele está intimamente ligado à necessidade de atribuir função à instituição prisional e, sobretudo, antes da instituição prisional, a instituição simbólica, jurídica e política do cumprimento da pena. Né? Ou seja, a instituição prisional, assim como as penas corporais, vai ser a responsável, na verdade, em tese, vai se realizar uma substituição das penas corporais, né, das penas de açoite, amputação, morte, esquartejamento e etc. Né, e quem tem curiosidade, quem gosta do tema e etc., eu indicaria fortemente dar uma lida no prefácio, nas primeiras 5, 7 páginas do Vigiar e Punir, do Foucault, né, em que ele vai narrar até hoje, na minha humilde, singela opinião, da forma mais minuciosa que eu li, o cumprimento de uma pena corporal de esquartejamento, né? Aquilo são simples palavras, mas aquilo é mais translúcido, mais claro, mais imagético do que a gente conseguiria obter num seriado mais grotesco, por exemplo, né? Num Game of Thrones, numa série qualquer que comumente mostre violência. O prefácio, né, nas primeiras páginas, a introdução do livro do Vigiar e Punir do Foucault, em que ele narra a execução, salvo engano, do Pierre Rivière, não me lembro o nome do executado, é uma história real, né, ele vai narrar com excessivamente detalhado uma execução por esquartejamento. Ou seja, né, o que servia, ou para o que servia a pena de prisão até o século XVIII, em tese é para o que vai servir a pena, as penas de prisões a partir do século XVIII. Ela vai substituir a finalidade, a funcionalidade das penas corporais e das penas aflitivas anterior ao século XVIII. Né?
Ou seja, a gente já conversou, né, de que a prisão ela vai surgir a partir da necessidade, primeiro, né, a prisão ela surge, pessoal, dentro de um contexto, isso eu já falei, não é novidade, dentro de um contexto de contrapor todas as características da sociedade medieval. Né? E aí a gente já conversou sobre várias características que foram substituídas por estruturas diferentes, né? Ou seja, uma sociedade que não tinha democracia por uma sociedade com democracia, né? Uma sociedade de castas por, em tese, uma sociedade de todos iguais e republicana, né? Uma sociedade antidemocrática, etc. Né? Ou seja, a nova sociedade moderna ela tem a necessidade de substituir e demarcar permanentemente de que seria uma sociedade diferente. E uma dessas marcações é a construção de uma estrutura de penalidade, uma estrutura penalógica diferente à sociedade medieval. Né? Então, surge o discurso humanitário. E aí aqui a figura do Cesare Beccaria, dos Delitos das Penas, salvo engano a data 1789, né, final já nas últimas décadas do século XVIII, né, em que ele vai falar que toda pena que não tivesse uma finalidade seria uma pena bárbara, seria uma pena arbitrária. Né? Ou seja, seria absolutamente arbitrário o fato de eu amputar a mão de uma pessoa simplesmente para chocar o resto da sociedade. Seria absolutamente arbitrário e sem utilidade eu executar uma pessoa à morte. Né? Então surge o discurso de humanidade, surge o discurso e a necessidade de atribuir um pouco mais de humanidade ao cumprimento das penas. Né? Tem um autor que eu tenho utilizado bastante, inclusive agora recentemente publiquei um artigo sobre isso. Né? Aqui a gente tem três teorias diferentes, tá? Sobre o surgimento da prisão. Tá? Nós teríamos uma teoria eminentemente da ordem econômica, né, de que não se precisava dessas pessoas na Idade Média e, portanto, eu precisava muito mais chocar o restante da sociedade com uma amputação, com uma morte, com um enforcamento, e, portanto, através de uma pessoa, fazer com que todos os outros, por medo, por pavor, né, e etc., se adequassem às normas e ao regime de comportamento, tá? Então, portanto, matar uma pessoa ou mandar amputar a mão de uma pessoa, em tese, para a sociedade medieval da Idade Média, isso simplesmente não tinha significação nenhuma. Né? Então, numa explicação econômica, com a necessidade cada vez maior de mão de obra e com o desenvolvimento de uma sociedade industrial, passa a haver uma necessidade econômica sobre os indivíduos. Ou seja, o indivíduo que já é pobre, que é miserável e que está roubando pão e comida, né? E eu vou penalizar esse indivíduo arrancando-lhe uma mão, né, ou uma perna, né, ou lhe açoitando quase até a morte, eu basicamente estou tirando a única coisa de que ele dispõe, que é a sua força de trabalho. Ao invés de estar resolvendo um problema com a punição, na verdade eu estou criando um outro problema, né, que é essa pessoa vai ser eternamente uma pessoa dependente de outra ou mesmo dependente do próprio Estado. Né? Então isso é uma explicação econômica e, sobretudo, se precisava de mão de obra. E aí eu resgato para vocês a aula anterior, a penúltima aula, quando eu falava do Jeremy Bentham, né, no utilitarismo, né, o Jeremy Bentham era exatamente isso. Né? No sentido de vamos fazer o cumprimento da pena devolver alguma coisa útil para a sociedade. Obviamente que era útil para a sociedade no sentido econômico e no sentido dos interesses das elites econômicas. Né? Então, isso é uma explicação econômica, mas não é a única explicação. Né? Não é a única forma da gente pensar o surgimento da prisão. A gente poderia pensar o surgimento da prisão além da questão econômica, né, também do ponto de vista, né, de uma abordagem Foucaultiana ou de uma abordagem estruturalista. Né? Como se a sociedade funcionasse a partir de uma lógica de estrutura, né, toda a sociedade, no sentido, né, mais ou menos naquela ideia do que nós falávamos de contrato social, que vocês partilham os mesmos valores e etc., né, e que
a mudança societária, né? Quando a gente aplica uma pena corporal a uma pessoa, né, na época, sociedade medieval, isso vocês já viram várias vezes em filme, em série, etc. Né? Quando se ia aplicar uma pena numa pessoa, a praça enchia, se fazia, né, o enforcamento, o açoite e a amputação em praça pública, né? Inclusive com a população, com a comunidade participando disso, jogando pedra, jogando tomate, né, e etc. Ou seja, vibrando com o cumprimento da pena daquela pessoa. Né? Ou seja, tu levava o filho pequeno para assistir uma pessoa ser enforcada e todo mundo comemorava como se fosse uma festa, como se fosse uma ritualística, um ritual. Né? E aquilo efetivamente era o ritual. Né? Aquilo era o ritual, e aí, a partir de uma perspectiva Foucaultiana, aquilo era o ritual de agredir o corpo. Né? Através da agressão do corpo do indivíduo, através do choque, né? Nós chocávamos a sociedade como um todo, e através do choque da sociedade como um todo, se produziria coesão social. E eu faria que vocês todos fizessem parte da coesão social através daquela violência visível, física, né? Brutal, certo? O Foucault vai dizer que a passagem da sociedade medieval para a sociedade moderna vai ser uma mudança dessa percepção, né? No sentido de nós não vamos mais agredir o corpo do homem, mas vamos moldar a alma, nós vamos agredir a alma do homem. Né? Ou seja, privando ele da única coisa que ele tem em uma sociedade liberal composta por indivíduos miseráveis, pobres, com fome, famintos, né? A única coisa que ele tem, em tese, ao menos em tese filosoficamente, é a própria liberdade. Então eu vou tirar a liberdade dele e através da disciplina, de trabalho, né, através da lógica de funcionamento interna, as instituições de confinamento, eu vou moldar o interior, a alma, a moralidade, a espiritualidade desse sujeito. E aí o confinamento se dava com trabalho duro, se dava com religião imposta, né, uma religião forçada, né, ou seja, tu só podia ler a Bíblia e trabalhar, não podia interagir com os outros indivíduos, teria que aprender a lógica da hierarquia, né, com severa disciplina, com inclusive penas corporais dentro das instituições de confinamento, de privação da liberdade. Ô, professor, só um pouquinho. Mas com o surgimento das prisões, então, não acabou as penas corporais? Gente, as penas corporais não acabaram até hoje. Né? Existe pena corporal dentro de uma instituição prisional até hoje. Né? Quando a gente sabe que tem gente morrendo nas prisões do século XXI de malária, que tem gente morrendo dentro das prisões de febre amarela, de desinteria, de um monte de doença curável para nós, e a gente sabe que dentro das prisões elas não são curáveis e tem gente padecendo, sofrendo e morrendo, aquilo lá faz parte da pena e aquilo lá se constitui em uma pena corporal dentro de uma pena de privação da liberdade. Qual é a grande diferença? Né? A grande diferença é que isso não se dá em praça pública aos olhos da sociedade como um todo. Né? Essa é a grande diferença, mas o que eu queria frisar é o surgimento da prisão numa explicação material, econômica, é por conta da necessidade de construir mão de obra através da prisão. Uma explicação Foucaultiana, estruturalista ou talvez fenomenológica, seria a construção do sujeito. Nós vamos tentar construir sujeitos. E nós vamos construir sujeitos através da disciplina interna. Né? E essa disciplina interna vem com a privação da liberdade e toda a lógica de disciplina dentro de instituições de confinamento. Né? E ainda uma terceira teoria, né, que seria uma teoria de ordem cultural, né? Outros vários autores também trabalham com essa perspectiva, seria de que por que a gente parou de ir à praça pública e ver as pessoas sofrerem e ver o sangue correndo, e por que a gente parou de se divertir em ver uma pessoa ser açoitada, ou uma pessoa ser esquartejada, ou uma pessoa ser decapitada, ou enforcada, né? Porque durante muito tempo isso era uma diversão, isso era parte do nosso meio social. Né? Hoje,
Para quem tem filho, não sei qual é a média de idade de você, se alguém aqui tem filho, né? Pode levantar a mãozinha aí, fazer um emojizinho. Se alguém tem filho, tu tá vendo um programa de televisão, ou tá vendo jornal, ou tá vendo alguma coisa, né, na internet. E se aparecer um ato de violência mais cru, mais desnudo, né, você vai tapar o olho do seu filho, ou talvez o olho e o ouvido, para que ele não ouça nem veja um ato de violência mais crua. Né? Por que isso? Porque nós somos sensíveis ao fenômeno da violência. Né? E esse processo é exatamente o que o Norbert Elias, ou mesmo o Dave Garland, vai chamar de a construção da sensibilidade à violência. Isso também faz parte da nossa Constituição enquanto sociedade moderna. Ou seja, é uma coisa que demarca a sociedade medieval seria uma sociedade insensível à violência alheia, e, portanto, a gente iria à praça pública ver uma pessoa morrer, ser morta, né? Enquanto, em tese, a sociedade moderna seria uma sociedade humanitária, uma sociedade racionalista, uma sociedade desenvolvida, e uma sociedade com todos esses predicativos não poderia ser insensível à violência. E por isso a ideia prisional inicial seria a humanização das penas através da instituição prisional, e também o fato de que nós tiraríamos o cumprimento da pena da frente dos olhos da sociedade. Nós tentaríamos produzir coesão social, não mais com o choque, não mais com a violência nua e crua, mas nós tentaríamos produzir isso através de outros mecanismos, como, por exemplo, um código de normas, como previu o Cesare Beccaria. E aí, então, a gente vai acabar com o fenômeno da violência? Não. Mas a gente vai parar de chocar as pessoas e vai levar o fenômeno da violência para dentro das instituições de confinamento. Ah, professor, mas não deixou de existir. Não, mas tu não está vendo ele todos os dias, tu não tá festejando a violência, né? E ela não está sendo jogada na tua cara todos os dias. Né? Tanto que grande parte da população hoje acha que uma instituição prisional é um hotel 5 estrelas ou é um spa, quando, na verdade, ela está muito mais parecida com um campo de concentração. Né? Ou seja, um campo de concentração produz violência física, espiritual, né, e institucional. Né? Mas grande parte de vocês não sabem disso. Né? Se hoje tem filmezinho, tem filmezinho, Samuel. Eu quero mostrar 2 videozinhos para vocês. Tá? Então, basicamente, essas 3 teorias vão explicar o surgimento da instituição prisional. Professor, qual delas está certa e qual delas está errada? Né? Todas as 3 estão certas e todas as 3 somadas produzem uma ótima compreensão do porquê surge a prisão. Né? A prisão ela é fruto dessas 3 compreensões e ela deve ser explicada por essas 3 compreensões. Só a questão econômica não diz tudo, só a questão fenomenológica do espírito do indivíduo não diz tudo, e somente a questão cultural também não diz tudo. Porque a instituição prisional, ela surge num contexto complexo, a sociedade é complexa, né? O controle social se torna cada vez mais complexo, e a gente não pode ficar percebendo e entendendo as coisas de maneira simples e simplificadora. Né? A prisão, ela vai agrupar, em grande medida, o que a gente tem até hoje em termos de finalidade para a penalidade, para a punição. Tá? O surgimento e por que na nossa linha temporal a prisão está entre o classicismo e o positivismo. Né? Porque a prisão, da forma como a gente a conhece hoje, ela é filha dos dois. Não foi o classicismo que criou a prisão. Né? O classicismo vai dar o primeiro impulso, mas a forma prisional como a gente a conhece hoje, e a gente vai ver, né, o nosso sistema logo ali abaixo, né, o sistema progressivo, mas antes dele o sistema filadélfico, ou pensilvânico e o sistema auburniano, né, que são os grandes sistemas penitenciários, tá? Eles são resultado da junção de características do classicismo com características do positivismo. Então, a prisão ela é filha do positivismo e do classicismo juntos. Tá? Então, por isso, na nossa linha temporal, ela se situa no meio.
né? Ela se situa entre esses dois, tá? Então, qual é a finalidade da prisão, né? Para o classicismo, seria a prevenção do delito. Lembram quando eu falei a finalidade do classicismo? Prevenir o delito, e a primeira finalidade do direito penal seria produzir a dissuasão, né, a prevenção geral. Gente, se vocês já estão vendo direito penal, vocês vão ver que a finalidade do direito penal, uma delas é exatamente essa até hoje. Professor, mas isso tem 250 anos. Exatamente. Professor, mas antes de 250 anos não existia a prisão como a gente conhece hoje? Não. Tá, então ela não é natural. Não, ela não é natural. Ela é resultado do nosso modelo societário, né? E, portanto, as outras sociedades não conheceram a prisão como a gente a conhece. Professor, a polícia tem menos de 200 anos? Não sempre existiu polícia? Não. A prisão é uma instituição, uma criação extremamente recente, né? Então, a prevenção do delito era a finalidade da prisão para o classicismo, né? Para os clássicos, né? O pensamento clássico. A ideia de que o simples fato de você saber que uma conduta leva à prisão faria com que você deixaria de cometer a conduta. Prevenção geral. Não é uma coisa dirigida ao criminoso, é uma coisa dirigida, é uma ameaça dirigida à sociedade inteira. Como se você, a cada dia que acordasse de manhã, dissesse, olha, eu não vou fazer tal coisa, porque isso pode me fazer ir preso. Né? Essa é a crença do direito penal até o século XXI, de que a ameaça de prisão e a pauta de conduta prevista no direito penal, numa norma incriminadora, né, faz com que você paute a sua pauta de condutas diária, cotidiana, como membro de uma sociedade coletiva. Né? Então, a finalidade da prisão, ela surge primeiro uma perspectiva genérica e coletiva de dissuasão, de dissuadir comportamentos criminosos, né? A prevenção do delito. Em tese, a prisão deve prevenir delitos criminais, né? E com o surgimento do positivismo, o positivismo vai agregar mais um elemento. Opa, só um pouquinho, a ameaça da prisão não dissuadiu ninguém, ou não dissuadiu todo mundo, ou não dissuadiu alguns. Para esses, a prisão vai ter uma finalidade específica, que é a ideia de recuperação do indivíduo. Ou, no direito penal, até hoje, o outro lado da mesma moeda, que seria a prevenção especial. Né? O direito penal, inclusive o nosso direito penal vigente, vai ter prevenção especial, prevenção geral e prevenção especial. Né? Isso é o que fundamenta o direito penal até hoje, e a ideia do positivismo em termos de recuperação do indivíduo resgata a influência da medicina, né? Dizendo que a ciência, o direito penal moderno, a ciência do direito penal, a ciência do direito penal e da criminologia positiva, tudo isso orientado por uma perspectiva médico-biológica, teria a capacidade de curar o sujeito criminoso. Está nascendo aqui, né, o que é essa prevenção especial? O discurso da ressocialização, o discurso da reintegração social, o discurso da reinserção do condenado, né, os discursos né, reinserção, enfim, me fugiu agora, são 5, tá? Mas o discurso da reintegração, né, o discurso ressocializador, né, a ideia de que o indivíduo curável, a prisão vai curar. Né? O indivíduo reincidente seria a ideia do indivíduo incurável. Né? E aí, inclusive, a semana passada eu falei de que tanto o Ferri quanto o Garófalo eram a favor da pena de morte para os incuráveis, ou para os não reintegráveis à sociedade. Né? No Brasil, a gente não tem, aspas, uma pena de morte formalmente delimitada no direito penal, salvo em caso de guerra, de crime de lesa pátria e traição, no Código Penal Militar. Mas a gente vai ter no Brasil, a gente ao longo do semestre vai ver, na verdade, uma pena de morte informal, em permanente execução. Né? Algo que faz parte de maneira permanente, tanto da segurança pública, quanto do cumprimento da pena dentro das nossas fétidas e absolutamente depredadas instituições prisionais, e é um dos vídeos que eu quero mostrar para vocês ao final. Né? Espero não estragar a janta de ninguém. Então,
a gente tem aqui já dois elementos, o discurso humanitário e o discurso da finalidade da pena. Né? A finalidade da pena é um dos elementos fundamentais que sustentam a prisão até hoje. Da mesma forma como tem gente que acredita que a instituição prisional é um spa, né, é um hotel 5 estrelas, também ainda existe gente que acredita que a prisão é capaz de reinserir alguém, que a prisão é capaz de ressocializar alguém. Né? Isso faz parte dos mitos do direito penal e faz parte dos mitos que mantém a prisão em pé 250 anos, 300 anos depois. Ainda que ela nunca tenha conseguido entregar isso para a sociedade. Ela nunca conseguiu entregar. Ela nunca conseguiu entregar a prevenção do delito, nunca ninguém deixou de cometer uma conduta criminal por conta de que isso prevê pena de prisão, e ela também nunca conseguiu integrar ou reintegrar ou ressocializar indivíduos que passaram pela instituição prisional. Na verdade, o que a criminologia tem produzido nos últimos 50 anos é exatamente o contrário. O processo de passagem por uma instituição penitenciária, na verdade, somente degrada, somente acelera o processo de afastamento do indivíduo da estrutura social. Né? Um outro ponto que demarca o nascimento da prisão, o elemento trabalho. E aí eu já falei um pouquinho dele quando eu falei da explicação materialista do surgimento da prisão. Isso é um elemento absolutamente fundamental, né? E a gente vai avançar nisso em aulas mais adiante, quando a gente for chegar no neoliberalismo, por exemplo, nas nossas últimas aulas, né, de como se retoma a questão do trabalho prisional no século XXI. Né? Para você ter uma ideia, e aí eu já falei, eu acho isso, e às vezes eu posso confundir, porque eu estava, nas últimas 3 semanas, eu estava dando um curso para o mestrado e para o doutorado da Universidade Católica de Pernambuco, em Recife, e aí várias das coisas eu trabalho aqui, outras coisas eu trabalho lá, óbvio, lá era um pouco mais aprofundado, porque era uma aula de mestrado e doutorado, então, às vezes eu acho que posso ter falado alguma coisa para vocês, quando na verdade eu falei no outro curso. Mas vamos lá. O surgimento da prisão do século XVIII e século XIX, né, ele se dá num momento econômico. Né, num momento econômico de necessidade de mão de obra que a prisão, em grande medida, vai nutrir, suprir o sistema econômico dessa mão de obra. Né? E aí ali a gente vai ter do lado, né, a figurinha das workhouses, né, o portão de uma workhouse, né, workhouses seriam a nascente, o antecedente mais próximo da instituição penitenciária, né, o workhouse na Inglaterra, na Holanda ela vai se chamar de spin house, né, e em outros países cada um vai dar um nome, né, Hospital General na França, né, na Alemanha outro nome, na Itália outro nome, e etc. Tá? Mas as workhouses na Inglaterra eram casas para pobres, né, e o próprio portão ali já diz, workhouse, home for paupers and orphans, né, casa para pobres e órfãos, né, ou seja, era o espaço onde se ensinava as pessoas que foram tiradas da terra a trabalhar. Né? E isso vai ser tratado durante a origem da prisão como uma política assistencial, ela não era uma política penal. Né? Isso estava previsto nas Poor Laws, na lei dos pobres inglesa, né? Como uma forma de dar assistência aos pobres. A ideia era, vamos ensinar os pobres a trabalhar. Né? E nós vamos ensiná-los a trabalhar com trabalho forçado durante 16 horas por dia, sem remuneração. Surgindo o direito penal, um dos primeiros crimes previstos era o crime de vagabundagem. Né? Era o crime de vagabundagem que dizia o seguinte: todo indivíduo é obrigado a aceitar qualquer oferta de trabalho que lhe seja dirigida. Se ele não aceitar qualquer oferta de trabalho, independente se for um trabalho duro, se for um trabalho extenuante e se for um trabalho mal remunerado, se ele não aceitar esse trabalho, né, na verdade isso configuraria o crime de vagabundagem, né, ou mesmo o crime de mendicância. E autorizaria o indivíduo que não quis trabalhar em condições degradantes, autorizaria, através do direito penal, a inserir esse indivíduo dentro de uma workhouse para trabalhar forçado. E a ideia era ensinarem os paupers, os pobres e órfãos, a trabalhar. Né? E aí vejam como isso
está extremamente alinhado com uma necessidade de constituição de mão de obra para uma elite que estava em ascensão, para uma elite industrial que precisava de um exército cada vez maior de mão de obra, né? Então, assim vai surgir as workhouses e depois, logo em seguida, as workhouses vão se transformar nas instituições penitenciárias modernas, né? Como o próprio título do livro do Dario Melossi e Máximo Pavarini vai chamar Cárcere e Fábrica. A instituição fábrica-indústria e a instituição cárcere, eles vão nascer como imagem e semelhança um do outro, quase como o nascimento de dois irmãos gêmeos, né? O nascimento da fábrica moderna e o nascimento da instituição penitenciária moderna. E a origem disso é a workhouse, que está representada na fotinho de um portão aqui. Tem vários documentários no YouTube muito legais sobre workhouse, quem gosta do tema, vale a pena perder um tempinho e assistir. Né? E ali do lado, pessoal, é uma imagem que eu acho que vai ilustrar bastante para vocês, um pouquinho, um pedacinho da nossa história do Brasil. Aquilo ali é uma imagem do trabalho forçado numa instituição prisional ou numa spin house na Holanda. Né? Por que spin house? Spin house, em holandês, né, quer dizer casas de raspagem. Né? O que é casas de raspagem e por que casas de raspagem? Né? Casas de raspagem era a casa de trabalho forçado em que os indivíduos, mediante aquele mecanismo que vocês estão vendo aqui, eles eram em duplas obrigados a raspar uma madeira para extrair pigmento para fazer tinta para os tecidos que eram produzidos em workhouse na Inglaterra. Né? Vocês sabem que o carro-chefe da Inglaterra foi a tecelagem, produção de tecido, né, algodão, enquanto na Holanda era a produção de tinta para aquele tecido. Né? E essa tinta, ela era produzida com uma madeira que eu acho que é conhecida de você, se alguém lembra de alguma aula de história, uma madeira chamada pau-brasil. Né? Ou seja, essa madeira... Quer falar alguma coisa? Não, foi eu que falei sim, que lembro. Roberta, essa madeira que eles estão raspando é pau-brasil exatamente do momento em que teve aquela pequena colônia holandesa no interior do Pernambuco, no Brasil. Né? Uma pequena colônia holandesa no Brasil durante, sei lá, 100 anos. Hoje em dia... e hoje em dia é bem raro de encontrar, né? Pau-brasil. Sim, foi quase caríssimo. Extinto. Qualquer peça, qualquer coisa feita de pau-brasil é caríssimo. Exato. E com essa madeira, eles extraíam no Brasil, naquele pequeno pedaço de terra, pegava Pernambuco, um pedaço da Bahia, salvo engano, eles mandavam para a Holanda e essa madeira era raspada nas casas de cumprimento de pena, nas spin houses, para produzir pigmento de tinta, né? Tinturaria, né? Ou seja, então a história do Brasil aqui já aparece na história da prisão, né? Ou seja, então durante todo esse tempo o trabalho e a questão econômica da prisão era um elemento fundamental, né? Num segundo momento, já com uma sociedade industrial madura, e isso pega final do século XIX e meados do século XX, né? Já não se precisava mais de tanta mão de obra. A máquina a vapor já fazia. Né? O trabalho de 50 homens era feito por uma máquina. É o momento que vai dar o boom da pobreza, é o momento que vai dar o boom da questão criminal, é o momento que vai dar o boom do desemprego, é o momento que vai dar o boom da sociedade moderna. Né? A prisão vai começar a desenvolver uma outra função, também econômica, que é uma função de introjetar, eu não preciso de empregados, mas eu preciso que eles queiram trabalhar. Eu preciso que eles absorvam a ideia do trabalho como sendo aquela ideia que a gente tem hoje de que o trabalho é natural do homem, né? De que o homem se realiza através do trabalho, né? Ou seja, aquela coisa de que o trabalho faz parte da nossa biologia, das nossas necessidades físicas, fisiológicas, né? Isso vai ser constituído como uma função econômica da prisão durante os 60, 70, 80 anos do século XIX em diante, e vai chegar até a nossa década de 70, né? E da nossa década de 70 em diante, ou seja, atual, né, começa a nova fase de finalidade da prisão, em que o trabalho prisional adquire de novo uma finalidade. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas só para dar um elemento temporal para vocês de como a prisão sempre foi uma instituição
de significação econômica, né? Ela sempre teve uma importância econômica fundamental para a nossa sociedade moderna, né? Ou seja, e essa é a finalidade, sobretudo, da pena para a organização social, ou seja, a pena como um elemento de regulação econômica, né? Ou seja, tem, né, livros de economia política da pena, e aí eu poderia citar, já citei o Cárcere de Fábrica, do Dario Melossi e do Massimo Pavarini, um livro de 78, na Itália, mas tem também o livro de dois alemães radicados nos Estados Unidos, chamado George Rush e Otto Scharmer, autores da Escola de Frankfurt, um livro de 1939, em que eles vão apontar, primeiro, a gente pensa que a prisão ela está diretamente ligada à variável criminalidade, né? Conforme aumenta a criminalidade, aumenta o encarceramento, o aprisionamento, né? E esses autores da economia política da pena vão demonstrar que, na verdade, essa vinculação nunca existiu, né? Na verdade, elas são variáveis numéricas, estatísticas, absolutamente independentes, né? Ou seja, elas têm variações que não acompanham uma a outra. Ou seja, não é o aumento da criminalidade que demanda o aumento do encarceramento, né? E aí eles vão agregar uma terceira variável, que seria a variável índices de oferta de emprego ou índices de desemprego, né? Ou seja, não necessariamente o aumento da criminalidade aumenta o encarceramento. Se vocês pegarem os dados oficiais do Brasil nos últimos 20 anos, o Brasil aumentou o encarceramento ao redor de 650%. Tá? O Brasil saiu, em 2000, de uma população carcerária que não tinha 200 mil presos. Hoje o Brasil já ultrapassou 800 mil presos. Tá? E eu quero mostrar um videozinho para vocês depois, que retrata um pouco isso. Ou seja, nós não tivemos um aumento da criminalidade ao redor de 600%. Na verdade, o aumento do encarceramento ultrapassa em muito as variações da criminalidade. Tem um livro, Os Atores do Sistema Penal, de um dos principais criminólogos brasileiros, que é o Saulo de Carvalho. O Saulo de Carvalho ele vai demonstrar, a partir dos dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que foi criado em 2004, pela emenda constitucional 45, tá? Ele vai demonstrar, a partir dos dados do CNJ, que é a principal instituição de fiscalização do Poder Judiciário, tá? Que desde 1990, tá? As estatísticas do fenômeno criminalidade não se alteraram de maneira significativa. Sobretudo os chamados crimes violentos. Crimes de homicídio, crimes de roubo com violência, né? Os chamados crimes violentos, inclusive vários deles em diminuição, em decréscimo. Uma das nossas últimas aulas vai ser uma aula só sobre estatísticas criminais atuais, e eu consigo demonstrar isso para vocês com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com os dados do Mapa da Violência e etc. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Né? Nós não tivemos um aumento da criminalidade paralelo ao aumento do fenômeno do encarceramento. Né? Agora, se nós levar em conta o aumento ou diminuição de índices de oferta de emprego, a gente vai ver que em momentos de maior oferta de emprego existe uma diminuição do encarceramento. Em momentos, e isso não só no Brasil, mas na Europa inteira, nos Estados Unidos, em um conjunto de mais de 30 países ocidentais, em momentos de diminuição da oferta de trabalho, automaticamente vai haver uma oferta maior de políticas de encarceramento. Isso quer dizer que, em grande medida, a instituição prisional acaba cumprindo a função de reguladora do mercado de trabalho e uma instituição de depósito de força de trabalho e depósito de mão de obra ociosa. Quando não tem trabalho para todo mundo, uma parcela dessas pessoas vão acabar indo parar na instituição prisional. Né? E para demonstrar que a instituição prisional historicamente cumpre essa função de reguladora econômica, né, o Rush e o Schreiman vão demonstrar como, né, além
da pena de prisão, da previsão da pena de prisão por vagabundagem considerada aquele indivíduo que simplesmente não queria aceitar um trabalho extenuante e mal remunerado, também era proibido por lei penal em toda a Europa Ocidental, durante 150, 200 anos da era industrial, né, constituir sindicato e se organizar em classe, fazer manifestação por melhoria de trabalho e salário. Todos esses elementos se constituíam em crime. Ou seja, tu te constituir enquanto sindicato, te organizar enquanto classe e demandar melhores condições de trabalho era crime previsto com prisão. Ou seja, então o direito penal e a ameaça de prisão era uma forma de regular o mercado de trabalho, era uma forma de regular o valor da mão de obra, era uma forma de regular a constituição e garantia de um exército de mão de obra descartável, de um exército de mão de obra sempre disponível. Né? E aí, quando se tinha uma maior demanda de mão de obra, quando se tem uma demanda maior de mão de obra, em tese, se tu não tem um público para suprir essa mão de obra, a mão de obra vai aumentar. Né? E aí se tem uma menor taxa de encarceramento, porque quanto mais gente no mercado, não deixa o valor da mão de obra subir tanto. Né? Então, isso é a utilidade econômica da pena de prisão na nossa história recente. Né? Ou seja, a garantia de níveis salariais. E aí aqui uma categoria também do punição e estrutura social do Rushk e Schirheimer, em que eles vão chamar de less eligibility, né? Que seria a tradução princípio da menor elegibilidade. A ideia é de que o trabalho e a vida dentro de uma workhouse, dentro de uma spin house, dentro de uma instituição penitenciária, fosse a pior condição de vida e trabalho comparando com as condições de vida e trabalho do pior trabalhador livre. Isso para que a prisão servisse como uma forma de dissuasão, como uma forma de ameaça. Se a prisão tivesse uma condição melhor do que a tua vida externa, a prisão ia te oferecer alguma ameaça? Não. Né? Óbvio que não. Então a prisão teria que ser o pior trabalho e a pior forma de sobrevivência para que as pessoas aceitassem a forma de sobrevivência e o trabalho extraprisional. Né? E isso é uma coisa que nós vamos resgatar lá na frente, porque isso ainda hoje também é vigente. Né? Ou seja, o princípio da less eligibility. Né? Beleza, tu não quer trabalhar 16 horas recebendo um salário mínimo? Beleza, então tu é vagabundo, tu vai trabalhar 16 horas sem receber absolutamente nada. Da próxima vez, tu vai aceitar as 16 horas recebendo um salário mínimo. Né? Tô pegando de maneira absolutamente fictícia, porque na época ainda nem se falava em valores de salário mínimo, tá, pessoal? Era o quanto o empregador queria pagar, tá? E aí, a partir disso, no momento seguinte, né, e aí já nos Estados Unidos, vai surgir intervalo, vai sim, ô Samuel, tá? É 8h10 recente, tá? Meio cedo pro intervalo, tá? Num período já um pouquinho adiante, né, século XIX, vai surgir, já nos Estados Unidos, tá, os dois modelos prisionais que a gente conhece, né, ou inicialmente. Modelos prisionais penitenciários, já no sentido da penitenciária, no sentido moderno. Né? O primeiro deles, o chamado modelo filadélfico ou pensilvânico, né? Que na verdade diz respeito a um estado e a uma cidade norte-americana. Né? Eu sempre confundo se é Filadélfia na Pensilvânia ou Pensilvânia na Filadélfia. Tá? Me perdoem aí o meu desconhecimento da geografia americana. O sistema filadélfico ou pensilvânico, que é o chamado de sistema de confinamento solitário confinamento, né? Que é o sistema de confinamento solitário, tá? O sistema de confinamento solitário, ele tem origem, fundamentação ainda eminentemente religiosa, tá? A região da Filadélfia, da Pensilvânia,
Ela era uma região, na época, colonizada, né, por colonos ingleses, protestantes, ultra-ortodoxos e conservadores, os chamados Quakers. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, ou não, né? A figura dos Quakers seriam protestantes ortodoxos. Aquela figura, pessoal, daquela marca lá, a marca de Royal, né? A marca de fermento, a Quaker, né? Aquilo, na verdade, aquela capinha, aquele senhor com o chapelão, com o barbão e etc., aquilo, na verdade, era um grupo, vamos dizer assim, uma vertente religiosa, né? Os Quakers, em que eles acreditavam de maneira absolutamente fiel àquela ideia de que o homem, desde aqueles ideais do protestantismo, levado ao extremo, né? Que a gente já conversou um pouquinho lá na primeira aula, aqueles ideais, eles deveriam ser levados à risca, ou seja, o homem deveria levar uma vida ascética, ou seja, limpa, pura, né, pura de corpo e alma, uma vida de limpeza, uma vida ascética, uma vida laboriosa e uma vida de fé, de religião. Naquela ideia protestante de que o indivíduo se salva pela fé e pelas ações humanas, né? E, portanto, ainda seria possível se salvar em terra. Aquela discussão religiosa que a gente já conversou. Então, o surgimento do modelo filadélfico, pensilvânico, seria de que o indivíduo deveria cumprir a pena inteira em confinamento solitário, em silêncio. Desculpa, se chama silent system, né? O sistema de silêncio. O indivíduo deveria cumprir a pena inteira em silêncio e confinamento. A única coisa que ele poderia fazer seria ler a Bíblia e orar. Né? Isso durante toda a penalidade. Ele não teria direito de falar, de ter contato e verbalizado, nem com os agentes penitenciários, nem com os carcereiros. Né? Porque acreditava-se de que esse indivíduo, cumprindo a pena dessa forma, iria, ao longo do cumprimento da pena, em silêncio e com a religião, depurar da sua alma, do seu pensamento, do seu corpo, né, os pensamentos pecaminosos e o crime. Né? Ou seja, uma pena eminentemente com caráter religioso ainda, no modelo do Silent System. Tá? Junto, na mesma época, um outro modelo que vai surgir é a penitenciária federal de Auburn. Salvo engano, ela é na Califórnia, tá? Me perdoem de novo a minha geografia. O sistema de Auburn, ou o sistema auburniano, ele vai mesclar, ele vai dizer que o indivíduo deve, e aí Auburn seria uma cidade mais industrial, uma cidade mais desenvolvida. E aí vejam que, de novo, aparece aqui a dualidade norte-americana, uma dualidade inglesa mais conservadora e uma parte dos Estados Unidos mais desenvolvida, industrializada e voltada para a questão do trabalho. Né? O sistema auburniano, que é a discussão que está colocada, por exemplo, na Guerra Civil norte-americana. Quem era pró-escravização, quem era contra a escravização e pró-industrialização e etc. Tá? Então, o sistema auburniano, já com uma proposta de Estados Unidos desenvolvido, né, ele vai dizer que é o seguinte, olha, o indivíduo tem que passar a pena inteira, né, em silêncio, mas ele vai passar durante o dia em trabalho coletivo e durante a noite em silêncio e oração. Né? Ou seja, a ideia aqui já era, então, fazer os presos dentro das penitenciárias trabalhar e fazer a penitenciária produtiva. Né? Isso não vai dar muito certo. Tá? Primeiro, o primeiro modelo que vai levar à loucura, e hoje a psicologia já consegue explicar muito melhor isso, né? O indivíduo é um ser social, o indivíduo precisa do processo de socialização, e o silêncio durante toda a pena leva o sujeito à loucura. Né? Para você ter uma ideia, quando aquele indivíduo está preso, qual é a primeira coisa que o cara faz? É começar a marcar o dia na parede. Tá, mas que diferença faz para ele se é domingo, segunda ou feriado? Porque aquilo é uma forma de se manter ligado à sociedade, é uma forma de se manter com vínculos sociais, né? É uma forma de se manter ligado ao mundo exterior.
né? Mais ou menos semelhante àquela ideia, quem assistiu o Náufrago, né? O cara numa ilha sozinha, marcava o dia na parede e fez amizade com uma bola, e conversava com a bola, e interagia com a bola de vôlei, né? A bola Wilson, etc. Né? A cena icônica do fim do filme, não, Wilson, não, etc. Né? Me desculpem se isso é muito velho para os senhores. Aquilo é uma necessidade social, sociológica, psicológica da interação humana. Né? E a prisão a mesma coisa, e o modelo do Silent System, de caráter mais religioso, vai levar o apenado à loucura e vai acabar sendo abandonado. Né? O sistema auburniano, né, ele vai acabar gerando um problema econômico. E aí, desde a experiência italiana, a gente pode dizer, quando se autorizou a constituição dos sindicatos e a organização sindical começou a poder ser realizada, né? Porque, como eu falei há pouco, antes era crime, quando começa a se estruturar as organizações sindicais, os próprios sindicatos de trabalhadores livres vão se insurgir contra a prisão. Porque a prisão conseguia produzir, talvez um pouco menor de quantidade, talvez em um pouco inferior à qualidade, mas ela conseguia botar mercadoria no mercado com valores muito abaixo do que era produzido. Né? E isso acabava gerando um problema para o mercado de trabalho, isso acabava gerando um problema de desregulação econômica. Então, por uma necessidade econômica, vai acabar se abandonando também o trabalho prisional produtivo. Né? Ou seja, vai se abandonar a proposta de prisão que daria lucro, né? Prisão que produzia mercadoria para o mercado. Tá? E aí a gente tem o nosso modelo atual, né? O chamado sistema progressivo, que é a ideia desse sistema progressivo de pena. E aí vamos pegar aquela ideia de novo, também, tem, vamos dizer assim, uma fundamentação protestante, de que o indivíduo tem que se salvar pelas suas ações, e de que o indivíduo, a sociedade capitalista, a sociedade moderna, ela tem a característica de premiar o mérito, né? Ainda que para alguns já seja uma balela absolutamente monstruosa, e eu estou absolutamente convicto disso, mas isso ainda é muito presente, né, de que a sociedade é uma sociedade competitiva, e a sociedade competitiva é uma sociedade que premia o mérito. E na pena isso também deveria ser aplicado. E aí surge o modelo progressivo de pena, ou seja, o indivíduo começaria num regime mais gravoso, e de acordo com o seu merecimento, comportamento e etc., ele migraria para regimes menos gravosos como uma forma de premiar, como uma forma de presentear ele e incentivar a conduta que a gente deseja. Né? Isso é um modelo que permanece até hoje, né? Um modelo de cumprir a pena por etapas, cumprir a pena do sai do fechado, para o semiaberto, depois para o aberto, e depois para a liberdade condicional, podendo acelerar isso com trabalho carcerário e bom comportamento, né? No Instituto da Execução Penal, que a gente vai chamar de remissão de pena. A cada 3 dias de trabalho e a cada 3 dias de estudo, o indivíduo consegue a remissão de 1 dia de pena. Né? Isso é o sistema progressivo atual, que também vai surgir agora aqui logo em seguida. Né? E aí aqui a outra imagenzinha é a imagem do panóptico do Jeremy Bentham. Né? Aquela ideia do sistema filadélfico ou mesmo do sistema auburniano, né, é a ideia de que o indivíduo precisa de vigilância permanente. E o Jeremy Bentham ele vai gastar quase toda a sua vida para desenvolver essa proposta de arquitetura, de estrutura prisional, capaz de proporcionar essa vigilância permanente. E aí a gente tem aqui, né, os raios, né, as estruturas onde ficam as celas, e no centro de tudo uma torre, onde cada uma dessas celas tem, de maneira absolutamente permanente, a sensação de vigilância. Até porque ele não sabe, ele não consegue ver dentro da torre de vigilância, ele não sabe se o cara está dormindo, se o cara nem está lá dentro, etc. E, portanto, com o próprio jogo de luz e com o campo de visão, permitiria com que o indivíduo tivesse permanentemente a sensação de vigilância. Né? Ou seja, se eu estiver em pé e de noite e aparecer a minha sombra, não era para eu estar em pé naquele horário. Né? Ou seja, então,
E isso, para o Jeremy Bentham, a sensação permanente de vigilância produziria a introjeção da disciplina que o indivíduo e que a sociedade almeja. Né? Ou seja, o Jeremy Bentham acredita que se o indivíduo perceber e souber que está sendo permanentemente vigiado, com o tempo ele iria absorver aquele comportamento que se espera de uma pessoa vigiada. Né? Isso é a figura do panóptico, tá? O modelo do panóptico, que na verdade ultrapassa a prisão. Né? Em grande medida, a gente tem um panóptico até hoje na nossa estrutura urbana de sociedade. Ou mesmo, e aí deixo aqui a provocação para vocês, para a gente passar por origem da polícia, mas eu deixo aqui a provocação para vocês de que qual é o lugar hoje, ainda mais agora em momento de pandemia, né? Em que você faz aula por vídeo, você trabalha por vídeo, você, né, no home office, mas antes da pandemia, você vai na padaria, tem câmera, você vai no banco, tem câmera, na esquina da rua, das principais ruas da cidade, tem câmera da Polícia Militar, no terminal tem câmera da Prefeitura e câmera da Polícia Civil, no supermercado tem câmera da segurança, em todos os lugares existe uma lógica de vigilância. Isso é panoptismo. Né? O panóptico produziu isso, o panóptico ofereceu essa estrutura de pensar. Né? Tu entra no elevador, vai ter uma placa. Sorria, você está sendo filmado. Não fique nu porque você está sendo filmado. Né? Ou seja, tenha um comportamento condizente com a sociedade porque você está sendo filmado. Isso é panoptismo. Isso é forma de vigilância permanente. Essa é uma síntese da origem da prisão. Né? Quem tiver interesse em avançar nisso, tem um artigo meu, tem mais de um, mas tem um artigo meu chamado O Paradoxo do Poder Punitivo, que explica com um pouco mais devagar e com um pouco mais de coisas para quem quiser pegar e fazer uma leitura adicional. Dúvidas, pessoal? Depois da prisão, fale. Professor, eu ia perguntar, você conhece aquela ali de Laguna, que está no Centro Histórico? Não. A prisão de Laguna? Não conheço. É bem antiga, eu queria saber que método era, será? Porque é muito antiga aquela ali. E ela faz parte do Centro Histórico, ela é tombada, patrimônio tombado, né? Uhum. É só para já te responder, tá, Roberta? O Brasil não teve nenhuma instituição prisional que adotou a arquitetura do panóptico. Tá? Tá bom. Na verdade, no século XIX, se tentou fazer isso no Brasil, uma vez numa instituição prisional do Rio de Janeiro, e, gente, parece que vendo de brasileiro a piada vem pronta. Mas os projetistas, os arquitetos, os engenheiros erraram o projeto e a coisa não conseguia oferecer essa ideia de vigilância permanente durante qualquer lugar ou de qualquer lugar. Né? E aí acabou que a proposta do panoptismo aplicada numa instituição prisional no Brasil, na única proposta panóptica prisional no Brasil, acabou sendo frustrada por um erro de projeto. Tá? E assim, o modelo que a gente segue, ele não está ligado diretamente à estrutura arquitetônica, tá, Roberta? Na verdade, o Brasil, de maneira geral, a definição da lei de execução penal, ela adota um modelo progressivo, independente da instituição prisional que tu tá. Todas as instituições prisionais no Brasil adotam um modelo progressivo, tá? Okay. Mas eu não conheço presencialmente a instituição de Laguna. Hoje ela é um museu, né? Tá, já não funciona mais, tá? Não, hoje foi transformada num museu. Lá no Laguna é a unidade prisional avançada de Laguna, uma instituição bem pequena, acho que deve ter umas 100 pessoas só. Umas 80, 100 pessoas. Não, essa que eu tô falando, ela é no Centro Histórico mesmo, ela já tá faz tempo. É só o prédio. Eu sei a que tá falando. Eu sei. Um prédio de 2 pisos que tem, branco, com a escadaria do lado. Aquilo ali é a casa de detenção. Aquilo ali é uma casa de detenção, Roberta, que no século XIX, as principais cidades históricas do Brasil, Laguna, Pelotas, algumas cidades muito antigas,
ainda do período escravagista, né, usavam aqueles prédios que é tipo um sobradinho quadrado, em que em cima ficava a Câmara de Vereadores e embaixo ficava a prisão. E na frente da prisão vai ter 3 mastros. Hoje em dia é adotado como mastro, mas lá no século XIX era adotado como pelourinho, era adotado como tronco, para achibatar presos e achibatar negros e escravizados. Tá? As casas, eu não lembro do nome, casas de custódia e não sei mais o que. O professor que eu estava dando aula junto nesse curso de Recife, ele pesquisa essas casas em todo o Brasil, tá? E ele tem um cadastro e ele tem um cadastro de todas elas, a mais antiga é a de Salvador. Legal. Tá? Eu vou perguntar para ele direitinho qual é o nome e te mando. Tá? Ele tem foto da de Laguna, etc. Tá? Agora que tu falou, eu lembrei. E aí, meados do século XIX, tá? Dentro de todo o contexto de positivismo que a gente já conversou e que eu já fiz um resgate ainda hoje, né? Vai surgir uma ideia de um modelo de uma sociedade disciplinar. Aquela ideia Foucaultiana de que, através da vigilância, a gente vai introjetar a ordem, a gente vai introjetar modelos de comportamento, né? E isso vale para a prisão e para fora da prisão. É por isso que vai se criar as instituições policiais. A partir da necessidade de constituir uma sociedade com base, aspas, também é do positivismo, com base na ordem. Né? Não é por acaso que na nossa bandeira, na nossa atual bandeira surgida no final do século XIX, vai ter a inscrição ordem e progresso. Era uma frase bastante comum do positivismo do século XIX, do Auguste Comte, na França. Né? Então, o surgimento de uma sociedade disciplinar era uma sociedade com base em uma política de controle social higienista. Né? Ou seja, nós vamos controlar os presos a partir da medicina, a partir das instituições prisionais, e nós vamos tentar curar os presos, e aqui fora nós vamos tentar curar o organismo social através de uma sociedade higienista. Né? E aí começa toda a política policial e assistencial, né, exercida pela polícia, pelo novíssimo cargo, pela criação do novíssimo cargo do delegado, né, a preocupação de uma sociedade de salubridade. De novo, a preocupação com a limpeza, com a pureza e com a asepsia. Né? Isso não só aos corpos individuais, como aos corpos sociais. Vocês têm que pensar que recente tinha sido abolida a escravatura, né? E aí a gente vai associar a ideia de sujeira, de impureza ao crime, e a ideia de sujeira e de impureza às camadas, aos grupos, às aglomerações de pessoas negras, aos cortiços, por exemplo. O surgimento do cortiço no Brasil, ele vai se dar logo em seguida à abolição da escravatura, em moradias coletivas em que viviam negros libertos. Né? Negros libertados pela Lei Áurea e alguns até antes da própria Lei Áurea, né? A lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, né? E etc. Ou seja, então essa ideia, já numa sociedade então supostamente não escravista mais, né? A forma de nós dizer, né? A partir da medicina e a partir da biologia, a partir da criminologia, a forma de nós perseguir determinados grupos sociais era através, né? Exatamente da ciência, exatamente da criminologia, exatamente através da biologia. Ou seja, os cortiços são antros de doenças. Ou seja, a Umbanda é um espaço de depreciação moral e religiosa. O fenômeno criminal é ainda resultado da brutalidade dos negros. E isso não somos nós que estamos dizendo. Isso, na verdade, quem está dizendo era a medicina da época, era a biologia da época, era a criminologia da época. Entendem por que essa estrutura teórica do positivismo era uma estrutura teórica legitimadora, né? E aí a polícia vai ser criada para executar esse programa societário. Né? Então, o surgimento de uma sociedade baseada no higienismo. Uma sociedade higienista, né, para quem sabe um pouquinho de Darwin, né, o darwinismo social, era a ideia de a necessidade de uma limpeza social do organismo social.
né? E, portanto, então, vai surgir a política de vacinação obrigatória, né? A política de desmonte dos cortiços, né? Gente, quando é que começam a surgir as favelas? Né? Na década de 30, logo depois do desmanche dos cortiços. Com o desmonte dos cortiços, né, as pessoas começaram a subir as encostas dos grandes centros urbanos, o que hoje a gente vai conhecer por favela. Né? Se vocês olharem, eu acho que é o Cidade de Deus, que vai começar lá no finalzinho da década de 60, meados da década de 70, vai mostrar a favela da Rocinha recém começando. Né? Ou seja, isso foi um processo eminentemente ainda resultado da política de higienização dos centros urbanos do início do século XX. Em 1901 ou 1905, ocorreu a chamada revolta da vacina. Né? Era, na verdade, a política de controle social e saúde pública de imposição de vacina, da vacinação, a primeira política de vacinação contra as pessoas chamadas classes inferiores, ou seja, as classes de negros libertos, né? Pessoas pobres, periferias, né? E etc. Né? Isso no afã de produzir uma sociedade limpa. Né? Afinal de contas, o problema e aí o século XIX, já devem ter lido isso em algum lugar, surgiu uma pandemia de sífilis. Né? E aí começou a se dizer, olha, a prostituição e o descontrole sexual é uma característica das classes baixas e dos negros, né? E a sífilis, e isso produz incapacidade laboral. Né? Hoje, a medicina sabe que, na verdade, o que produz incapacidade laboral é uma sífilis sem tratamento. O que, na verdade, a medicina não tinha descoberto ainda é que a falta de tratamento da sífilis produzia incapacidade laboral. Mas no século XIX vai se dizer, olha, quem produz incapacidade laboral é a vagabundagem, a mendicância e a sifilização. Né? Uma pandemia de sífilis. Né? E aí vai se combater o prostíbulo, vai se combater a prostituição, vai se combater os grupos de pessoas negras, pessoas mais periféricas, pobres, né? E aglomerações mais marginalizadas. Para isso vai se criar a polícia no século XIX. Né? E também para se constituir uma estrutura permanente institucionalizada de controle social. Né? A transformação do controle social em uma parte burocrática do Estado, em uma ferramenta burocrática do Estado. Né? E aí eu já falei, 1860, a criação da figura do delegado de polícia. Né? Aqui do lado a gente tem, né, a figura da polícia inglesa, né, o modelo da polícia inglesa, chamada de polícia comunitária, a gente já vai falar dela, e aqui embaixo, né, duas fotinhos que remetem à polícia militar no Brasil no século XIX. Né, a polícia militar no Brasil ainda no regime imperial. Tá? Seria, na verdade, uma polícia do imperador. Tá? A origem da polícia militar brasileira, como a gente já conhece. Tá? Ou seja, né, então a gente tem a necessidade de uma sociedade limpa, de uma cidade, de a organização mediante controle social, higienização e vigilância permanente das nascentes organizações urbanas, né? A gente tem a necessidade da construção de uma instituição e burocratização desse controle social, e também a necessidade de organização da própria cidade. Né? Assim como a higiene é uma questão de polícia, a construção é uma questão de polícia, o trânsito é uma questão de polícia, né? E aí podem ver que hoje isso não fica na mão da polícia militar, né? Mas do século XIX, meados do século XX ainda eram. Né? Isso vai se pulverizar. Né? Vocês vão ver no direito administrativo o que a gente vai chamar de poder de polícia. O cara que fiscaliza a obra tem poder de polícia, o cara que fiscaliza tributos tem poder de polícia, o cara que fiscaliza a estrutura sanitária, né, a vigilância sanitária tem poder de polícia. Todas essas funções eram poderes de polícia exercidos pela instituição policial no sentido de construir uma sociedade moderna, desenvolvida, urbanizada, organizada e limpa.
E isso, obviamente, que era higienização e controle das chamadas classes inferiores, né? E aí vai começar o processo de controle social e estruturação da organização social urbana no Brasil, e não só no Brasil, isso vai acabar aparecendo, obviamente, na Europa antes de nós, né? Isso, e nesse contexto, e para isso, vai ser criado o que a gente conhece por instituição policial como a institucionalização da vigilância. E aí a gente tem aqui os dois principais modelos policiais, né, o modelo inglês, que é o chamado policiamento comunitário, ou policiamento preventivo. Aquilo que a gente vê em alguns filmes, né? O policial em cada quadra, o policial caminhando na praça, como se a presença do policial fosse ajudar aquela ideia de dissuasão. Ou seja, tu não vai cometer um crime se tu vê que tem um policial perto, né? E aí a polícia comunitária inglesa vai ser essa ideia da polícia mais próxima da sociedade, a polícia que conhece a vizinhança, a polícia que com a sua própria presença coíbe, previne a conduta criminosa. E o outro modelo, que surge um pouquinho depois, já no Império Napoleônico, o modelo da polícia francesa, que é a polícia do policiamento ostensivo, uma polícia reativa, uma polícia que combate o crime quando ele já ocorreu. Óbvio, assim, os contextos históricos e econômicos da França e da Inglaterra são diferentes, né? Enfim, então o modelo francês vai acabar sendo o que a gente conhece por modelo de polícia ostensiva, um modelo de polícia que reage à violência e que não previne, né? Professor, qual é o que a gente tem hoje? A gente tem hoje um modelo híbrido, né? Um modelo intermediário. A polícia tanto tenta prevenir com várias políticas criminais, assim como também tem um modelo ostensivo, e aí a gente vai ter a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, todas elas dentro e cada uma delas exercendo uma finalidade policial diferente, né? Agora, inclusive, a polícia municipal, né, no que se transformou as guardas municipais, ou, né, as guardas de trânsito e etc., tudo de acordo com a distribuição de competências do Estado, do município, da União, pela Constituição Federal, né, competência funcional e competência legislativa, né, mas a gente vai ter uma polícia hoje, obviamente, muito mais complexa, com diversas funções, e que, obviamente, esse modelo inglês e esse modelo francês não explicam em sua integralidade. E aí, eu tenho dois videozinhos para mostrar para vocês, né? Aqui a gente conclui o que havia faltado nas últimas duas aulas, né? E eu queria saber se vocês têm dúvidas ou não, e eu acho que a gente poderia deixar os dois videozinhos para depois do intervalo. O que vocês acham? Tá. Então, só para para a gente consignar, então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente não vai fazer para consignar isso enquanto está gravando, para quem for assistir essa aula gravada depois. Depois do intervalo, nós vamos fazer uma atividade diferente. Hoje nós não vamos fazer pesquisa jurisprudencial, né? Nós vamos fazer, eu quero que vocês façam uma síntese, né? Um resumo, né? Um textinho, resumo, do que a gente viu até agora, das 3 aulas. Por quê? Tá? Inclusive, depois a gente pode dialogar esse resuminho que vocês vão fazer, digitar na própria plataforma do AVA lá, tá o espaço para vocês digitarem, né? E as instruções. Fazer um resuminho de 15 a 20 linhas, tá? Sobre como é que o surgimento da prisão e da polícia transformaram a nossa visão de mundo moderno, né? E isso, obviamente, que proporciona para vocês os elementos para vocês fazerem aí um apanhado das últimas 3 aulas. E por que isso tudo agora, né? Isso agora, hoje, tá? Porque, na verdade, hoje a gente encerra o primeiro grande tópico da criminologia, e a partir da próxima aula já muda um pouco o conteúdo, já começa um novo momento da criminologia. E aí eu queria saber como é que vocês pegaram essa primeira parte, essas 3 primeiras aulas, fazendo essa síntesezinha, né? Esse resuminho
né, em 15, 20 linhazinhas, para a gente ver o que vocês estão pegando, o que não estão pegando, e aí a gente aproveita depois do intervalo para tirar dúvidas. Quem quiser bater um papo, a gente pega e faz mais, basicamente, a gente vai assistir os 2 videozinhos e fazer um momento de tirar dúvidas, e aí um momento que vocês vão também escrevendo o resuminho de vocês. Beleza, pessoal? Então, 9h95, estamos de volta. Beleza? Vou interromper aqui a gravação.